CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os internautas que nos assistem de casa. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião dessa casa de amor. Nós vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. A nossa casa, ela tem estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Leon Denis e de Dona Ivone Pereira. Os estudos acontecem todos os dias da semana, menos na sexta-feira, e em vários horários. Então, quem quiser vir estudar conosco, é só nos procurar no final da reunião, que a gente vai dar um panfletozinho com os horários e dias de estudo. Também nós temos os horários dos estudos, de reuniões, no nosso site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Quem acessar lá vai encontrar os horários, dias de estudos e das nossas reuniões públicas. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino e acontece nos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças e as mães chegam, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar e estão estudando o Livro dos Espíritos, o mesmo tema que as crianças estudam, as mães também estudam, cada um ao nível delas, e depois elas almoçam e retornam aos seus lares. Nós também distribuímos cestas básicas a estas famílias, e são umas 300 famílias cadastradas mais ou menos, e nós precisamos sempre da ajuda de vocês, com 1 quilo de alimento, que cada um que puder trazer, alimento não perecível, já estará nos ajudando. Nós também temos o nosso bazar beneficente, que nós aceitamos doações de roupas, calçados, cintos, bolsas, tudo que estiver em bom estado de uso para ser comercializado, e a renda é revestida à obra social da nossa casa. No final da reunião, nós temos o atendimento fraterno. Quem precisar de atendimento fraterno, é só ficar sentado, permanecer sentado, que no final da reunião alguma pessoa em condições, com competência, vai fazer o atendimento a vocês. Quem quiser participar também da nossa obra social Antônio de Aquino, quiser colaborar, vir trabalhar, é só procurar os dirigentes da casa, que eles vão dar a orientação necessária. Nós pedimos que desliguem os celulares para não atrapalhar na reunião. Nós hoje temos como oradora, vai fazer a palestra, a nossa Sueli Gaudioso. Ela vai falar sobre o capítulo 6, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a sustentação do passe é o Luiz Rocha. Ele vai falar da lição 53 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. E nós vamos fazer a leitura desse mesmo livro, desta página que ele vai comentar, para a gente fazer a prece e dar início à nossa reunião. Paz, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. João 20 e 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e
e os desencarnados. Interroga ansiosamente pelas possibilidades da cobrança espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evita o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhes observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes a paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecer e a continuação da existência além da morte, na certeza que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Vamos então fazer a nossa prece, nos ligando a Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para o nosso estudo da tarde de hoje. Abençoa todos nós que aqui estamos, abençoe os que estão de casa nos assistindo, dá-nos o Teu amparo, a Tua proteção. Ajuda-nos na compreensão das Tuas leis de amor. Envolve-nos, Senhor. Abençoe a nossa Sueli, que ela seja amparada pelo Teu amor, que o altivo possa ampará-la e ajudá-la. Abençoe o Luiz, que ele seja amparado e sustentado também, que os bons espíritos, o altivo o ajude a todos nós. E pedimos que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje nesta casa de amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos ler então aqui no capítulo 6, o item 8, que a Sueli vai falar para nós. O capítulo 6, ele trata o Cristo Consolador. E o título é a mensagem do Espírito de Verdade. Item 8.
Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Vamos passar a palavra a Sueli, que vai... Mais uma vez, então, aqui juntos, com muita gratidão por essa equipe espiritual que sempre nos protege, nos ampara e nos estimulam a estudar. E esse devotamento aqui na casa, como a gente vai estudar hoje, tem um nível de importância muito grande para a nossa vida no presente, mas principalmente na vida futura. Que nós que somos espíritas, ou conhecemos o espiritismo, a gente sabe que a gente aqui, na Terra, ainda tem bastante sofrimento e dor. E que a gente tem que trabalhar muito e com coragem nessa vida para que as próximas a gente aproveite o bem que a gente distribuiu. Esse é o propósito do nosso conhecimento, que cada vez mais vai aprofundando, e a certeza dessa vida futura nos dá essa força, essa coragem de lutar. E hoje, particularmente, primeiro assim, repetindo a gratidão por todos esses espíritos que nos acolhem aqui tão amorosamente. Eu sempre falo isso, vou repetir, da maneira como a gente é recebida nessa casa. É sempre com um olhar afetuoso, um sorriso, um olhar de caridoso, né, e benevolente para a gente. Isso é uma coisa muito especial. Isso daí realmente faz uma cultura da casa. Isso tem um fundamento, até porque Altivo plantou isso mesmo, né, lá no CELD também. Ele plantou essa proposta da gente se olhar com mais benevolência, se olhar com carinho. E por isso fica um ambiente mais harmônico, com a sintonia melhor, e a gente recebe essa sintonia, e isso é muito especial. É muito especial mesmo, principalmente porque a gente que está fazendo o estudo aqui, a gente fez uma pesquisa, a gente se empenhou, né? Teve uma devotação no trabalho, mas é importante que tenha a reciprocidade, porque o Kardec fala muito sobre essa questão, o Dr. Hermann também fala isso, e o Antônio de Aquino repete, sobre a nossa fala, que seja muito mais do coração. E aí só sai do coração quando tem esse retorno. Então, isso é muito importante, muito especial, eu senti essa vibração muito amorosa aqui dentro dessa casa. Muito bem. Então, o trabalho, o estudo de hoje, o tema será basicamente devotamento e abnegação. Essas palavras, depois a gente vai destrinchar o que é cada uma delas, mas a gente viu que esse estudo de hoje está no capítulo 6.
Esse capítulo 6 é o Cristo Consolador, e ele vem após um capítulo mais longo de todo o Evangelho, que é o capítulo 5, que ele vai falar das aflições. Como a gente já tinha falado aqui inicialmente, esse capítulo é o maior. E fala muito à nossa vivência aqui de encarnados, uma vez que a gente tem aflições mesmo. Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, porque a gente ainda não atingiu, na sua maioria, porque quase todos nós estamos mais ou menos na mesma escala evolutiva, não atingimos uma escala muito elevada. Nós estamos ainda cometendo bastante erros, e estamos ali nas nossas paixões, como está lá na questão 907, 908, 912 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai desenvolver esse tema das paixões. São as paixões que a gente acaba errando. Então, a gente gosta muito de comer, e aí exagera. A gente ama muito o nosso parceiro, o nosso companheiro, mas exagera. A gente ama muito o filho, mas exagera. Então, as paixões são os exageros, que a paixão em si não é ruim, é natural, está dentro da nossa natureza como espírito. Porém, o exagero, a exageração dessa paixão nos faz errar. Então, obviamente, se a gente ama o filho, mas exagera, a gente deseduca o filho, né? Isso daí não sou eu nem que estou falando isso. André Luiz, no livro... depois eu falo qual livro, mas enfim, mecanismo não, enfim, depois a gente vai falar sobre qual o livro que eu queria tecer esse comentário. Ele cita que uma mãe, ela exagerou, né, na paixão dos filhos, e faltou, o exagero da paixão, faltou a disciplina, e por conta disso, os 4 filhos não fizeram o bom trabalho, não fizeram aproveitar a sua oportunidade reencarnatória. Missionários da Luz. Está no livro Missionários da Luz. E, numa outra encarnação, uma outra oportunidade, esta mãe que exagerou na paixão, ela vem reencarnada com os 4 filhos para ver se dessa vez ela acerta. E assim somos nós, ainda imperfeitos, mas com muita vontade de acertar. E não vamos valorizar a nossa imperfeição, não, porque a gente já conquistou muita coisa, né? Nós já temos muitas aquisições e já melhoramos muito, saímos lá da imperfeição, lá de simples e ignorantes, e hoje a gente já está bem mais avançados, já erramos muito menos. E a doutrina espírita, então, vem nos alertar sobre essas imperfeições que a gente ainda tem, e por isso sofremos. Por isso sofremos. Tem uma questão que é a 614 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual é o motivo do nosso sofrimento? Por que a gente sofre? E os Espíritos nos falam assim: você sofre porque você se afasta das leis. Quando a gente se afasta da lei, mas não é essa lei humana aqui, nossa, não. É a lei divina, são as leis morais. A partir dessa questão de 614, ele vem descrevendo todas as leis divinas e naturais que a gente tem que seguir. Se a gente seguisse tudo, a gente era perfeito. Então, tem a lei de trabalho, sabendo que a gente tem que trabalhar, tem de adoração, de progresso, são várias as leis que estão lá no Livro dos Espíritos, que são as leis morais, que a gente não cumpre na sua maior intensidade. E essa é a razão
do nosso sofrimento. Então, quando a gente for a exemplo de Jesus perfeito, vai ser quando nós estivermos cumprindo 100% a lei. Mas a gente tem a misericórdia divina que nos permite, em outras encarnações, mais outras encarnações, a gente fazendo as melhores escolhas, porque temos livre-arbítrio, a gente faz a melhor escolha para adquirir uma virtude. Aí a gente aprendeu uma lição. Aí vem para a Terra. Vamos novamente reencarnar. Aprendi aquela virtude, não erro mais, está aprendida 100%, preciso aprender uma outra coisa. E aí encarna outra vez. E assim vão se sucedendo as encarnações para que a gente, então, chegue no objetivo que é de todos nós, sermos perfeitos. A gente encarna para a gente ser perfeito e trabalhar na obra da criação. O objetivo é amplo. A gente não é perfeito só para nós, não. A gente é perfeito para todos e para a própria obra da criação. Tem uma colocação de Leon Denis, que eu acho assim, bem especial, que ele nos fala assim, que nós somos tão importantes para Deus como Deus é importante para nós. Aí a gente fala assim, eu sou importante para Deus, então eu tenho peso para Deus, Ele olha, eu sou importante para Ele, sou importante. Por quê? Porque nós somos co-criadores. Esse impulsionamento, essa nossa busca da perfeição vai impactar em todo o cosmos, em todo o universo, que é, então, o objetivo da nossa encarnação. Então, nesse capítulo, no capítulo 5, os espíritos vêm falando várias vezes, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos ainda, mas estamos no exercício de buscar. E esse exercício é preciso coragem. Lacordaire nos alerta a isso no item 5 desse capítulo, item 5, 18. No item 18, então, desse capítulo 5, Lacordaire nos fala do bem ou mal sofrer, dizendo para a gente que todos no planeta sofrem. Sim, o cara é rico, é bonito, é sensual, tem carrão, também sofre. Então a gente tem que quem está na pobreza, está na dificuldade, também sofre. Porque nós estamos no planeta de prova e expiação. Mas cada um tem uma visão desse sofrimento. E cada vez que você entende que esse momento é um momento curto da nossa existência, e que esse momento, se eu passar com coragem, eu vou vencer esse momento e ele passa a ser menos doloroso. Porque toda vez que a gente fica reclamando, aliás, o Livro dos Espíritos sempre está nos alertando sobre isso. Lamentação. A gente é muito murmurento, a verdade é essa. A gente murmura por pouca coisa. E se a gente mudar esse nosso comportamento, porque aqui a gente sabe que a gente vai ter sofrimento. É fato. Hoje não tem, amanhã pode vir a ter. E quem, inclusive, passa a vida assim, sem sofrimento nenhum, é porque ele não teve condição de tê-lo para avançar. Porque cada vez que a gente tem um sofrimento, a gente, passando com coragem aquele sofrimento, você avança mais forte. Não tenha ninguém que tenha tido uma doença grave e que não tenha passado dessa doença e olhado para trás, foi útil. Eu aprendi algumas coisas. E aí você avança. E é assim nesse capítulo 5, dizendo para você que você vai ter sofrimentos. No capítulo 6, que é esse que a gente vai tratar aqui,
ele retoma esse assunto, por isso que eu tô colocando aqui. Ele retoma esse assunto, o Espírito de Verdade, dizendo que nós teremos consolação, nós temos sofrimento, mas teremos consolação. E aí ele coloca essa mensagem aqui no capítulo 6, que quem é o Consolador? Que Jesus, então, é o nosso Consolador, que vem trazer todas essas verdades espirituais, sabendo que nós temos uma vida como espírito imortal, bem longa, de forma a gente se reajustando no planeta, nas diversas encarnações. E o Espiritismo, como a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, ele vem nos destrinchar esse processo todo de como a gente tem que passar a nossa vida e observar. Porque se você passar a sua vida, sua encarnação distraído, porque nós somos displicentes, distraídos, e muitas vezes os espíritos amigos estão nos inspirando para você tomar uma boa decisão e você está levando a vida ao Deus dará, não está prestando atenção. Presta atenção para a sua própria vida, para as inspirações, para a oportunidade que passa na tua frente para você poder ajudar. Porque esse é o caminho nessa questão aqui que o Espírito de Verdade vem trazer para a gente. Então, ele fala assim, inicialmente, vou só repetir o que a nossa amiga leu, o comecinho ali. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, como a gente tinha falado, por isso que eu falei do capítulo anterior. E esses aflitos imploram por consolação. E isso é verdade. A gente, quando está na dor, a gente pede auxílio e deve pedir realmente. Mas muitas vezes você pede auxílio na hora somente da consolação, da aflição, e se esquece que você tem que fazer uma sintonia com esse plano espiritual. Quando você está sintonizado com o plano espiritual, aí você vai ser ajudado o tempo todo. Não precisa, principalmente, estar na sua aflição, porque a gente precisa dessa inspiração, dessa ajuda para a melhor escolha, para a gente fazer pelo seu livre-arbítrio a melhor escolha e, consequentemente, adquirir uma virtude. Não foi isso que a gente combinou? Nossa encarnação é para isso. Escolhe bem, adquirir uma virtude. Escolhe mal, nossas paixões que a gente estava falando, eu adoro comer, eu como, sem até o exagero, né? Isso aí são as minhas paixões, as minhas, né, imperfeições ainda. E aí? Eu ainda preciso evoluir em alguma área e eu vou ter que prestar atenção. Esse prestar atenção é que os espíritos estão sempre nos intuindo. E a gente é distraído. E ele está falando aqui, a gente implora. Aí ele segue assim, seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Poder de Deus. Ao lado de uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que consola. Se a gente for analisar a nossa vida, quando a gente está na dor, a gente acha que é eterna, que aquilo não vai passar. Mas se a gente olhar com cuidado, a gente percebe que a gente está recebendo muita consolação. E precisa, então, estar aberta para isso, né? Às vezes é um amigo, é uma palavra, é uma oportunidade que passa na sua frente, sempre há uma consolação. Obviamente, a gente precisa estar atento para isso, né? Porque senão a gente fica só focando na dor, na vítima, eu sou sofredora, eu estou doendo, é só em mim que acontece. Isso é só... Essa repetição dessa monoideia complica a nossa vida, né? Até facilita as obsessões. A gente precisa abrir a nossa observação e aí perceber
que realmente a gente recebe as consolações. E aí ele continua: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Aí ele falou sobre prece. Vamos falar sobre prece um pouquinho, antes da gente falar sobre o que é esse devotamento e essa abnegação. O que seria uma prece? A prece, então, na questão 658, Kardec pergunta assim: a prece é agradável a Deus? Os espíritos nos respondem o seguinte: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para eles. Foi mais ou menos o que a gente estava falando aqui sobre o divulgador, o palestrante. Quem vem falar aqui para vocês? O que ele fala tem que sair do coração, tem que sair da vivência realmente dele, ou do esforço que ele está fazendo. Caso contrário, não tem a verdade que os espíritos estão esperando, né? Antônio de Aquino nos alerta sobre isso. Sair do coração, não ser palavras vãs, não ser só uma palavra que você não identifica a verdade em quem está falando. Esse é o orador. Assim também é a nossa prece. A nossa prece não precisa ser bonita, nem recitada, nem decorada. Aquela prece que a gente vai conversar com um amigo nosso, que é amigo. Amigo seu, você não precisa falar palavra bonita. Você precisa falar amigo, né? Estou falando de amigo. Amigo seu, você não precisa falar chique, nem bonito. Você precisa falar direto no coração. Essa que é, os espíritos estão nos falando sobre o que é a prece. E ele continua assim: a prece feita do coração é preferível àquela que podes ler. Por mais bela que ela seja, se lês com os lábios, é inútil, né? Você tem que usar o seu pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé e fervor. Então, ele está falando que devotamento e abnegação são uma prece. Mas será que tudo que eu pedi numa prece, eu consigo? Tem um capítulo chamado Pedis e Obtereis. Tudo que eu peço, eu recebo? Será que eu faço uma prece? Não vou mais fazer para fazer prece para Deus, não. Sabe por quê? Eu peço um carro, eu peço um marido rico, eu peço dinheiro e Deus não me dá. Peço para ganhar na Mega Sena e Deus não me dá. É isso que é o pedido, que a gente é muito materialista. O nosso pedido é sempre coisas materiais, né? Ainda somos imperfeitos, querendo evoluir bastante, mas ainda temos muitas dessas bobagens, né? Porque a gente já aprendeu que nós somos espíritos imortais. Nós precisamos de coisa muito mais elevada do que isso. Paz de espírito, amor, cuidado, atenção. A gente precisa muito mais e vale muito mais, tenha certeza disso, do que dinheiro, de que carro. Eu prefiro ser infeliz, rico. Não, nem sempre, né? Porque às vezes a dor é tão grande, mesmo rico, e que você talvez preferisse ser pobre. Então, os espíritos nos dão essa definição precisa na questão do Livro dos Espíritos, na Eficácia da Prece, capítulo 27. Ele fala assim: o que Deus lhe concederá, se lhe pedir com confiança, é a coragem. Olha isso. Ele está te dando coragem. Você está com uma grande dificuldade. Eu não tenho coragem, eu não tenho trabalho. O que ele faz? Ele vai te dar um trabalho com a sua prece? Não. Ele vai te dar coragem para você insistir, procurar aquele trabalho. É isso que Deus vai lhe dar. Então, ele está te dando tudo, está te dando o mais importante. Ele está te dando a coragem, a confiança.
que é outro atributo muito difícil. Muitas vezes a gente se acovarda porque a gente está sem coragem, sem confiança em si mesmo. Então, numa prece, os espíritos nos ajudam. E aí você vai ter a coragem, a confiança, a paciência, a resignação. E ainda, lhe dará os meios de sair das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe fará os bons espíritos lhe sugerirem. Então, quando ele diz assim, a abnegação e o devotamento são uma prece, a gente já vai chegando pertinho das definições que a gente vai chegar ali no final. Ela é uma prece, sim, porque eu vou me sintonizar com as energias superiores quando você está em prece verdadeira e fervorosa. E pedir, eu posso pedir, o que eu quiser eu posso pedir. E eles vão me dar dentro das suas necessidades, né? Porque muitas vezes se você pedir para ser rico um carrão, não é para você, isso ainda não vai te fazer feliz. Porque a gente acha que pode ser feliz com muito dinheiro, e muitas vezes o dinheiro é uma prova difícil. Uma prova difícil. A beleza é uma prova difícil. Lá no Missionários da Luz também, André Luiz fala sobre isso. A pessoa escolhe numa outra encarnação, quando ele vai fazer o planejamento reencarnatório, para ele não ser bonito. Porque ser bonito demais é fácil de errar, porque você fica vaidoso demais e aí olha menos para o que interessa, o seu interior. Então, os espíritos que, se você estiver sintonizado numa prece, vão te dar exatamente o que você precisa. Vamos chegar lá, hein? Por que abnegação e devotamento é prece? Já entendemos que o devotamento e a abnegação estão nos atraindo para esses espíritos amorosos, que vão nos conceder o que a gente precisa. Porque se você não tiver essa sintonia, é difícil. Eu estou lá, isso daí acontece, a gente sabe como acontecem as obsessões. É assim, você atrai de acordo com a sua vibração. Então, eu só penso mal, eu sou rancorosa, eu me lastimo o tempo todo. Quem é que vai ficar ao meu lado, ao meu redor? É Altivo? É Antônio de Aquino? É Dr. Herman? A vibração deles é outro. Ele pode nos auxiliar. Mas quem vai andar ao nosso lado, se a gente estiver sempre na infelicidade, na tristeza, no rancor, no ódio, a gente se afasta desses espíritos. Porque ele permite. Não é por maldade nenhuma, não. Ele se afasta para que você, pelo sofrimento e pela dor, porque você se afastou da lei, aí você vai sofrer. Você sofrendo, você volta para o seu bom caminho. E aí ele poderá te apoiar. É isso que acontece. Não tem diferença. Por que eu sofro tanto? Muitas vezes são questões mesmo de outras vidas. Mas muitas vezes a gente tem que ver se é dessa própria encarnação, que você está afastando esses espíritos porque você não sintoniza, você está tão distanciado, sempre emburrado, brigando com todo mundo. Quem não conhece uma pessoa assim, né? Eu conheço. Que fica tão revoltada com a situação que no final ele se afasta tanto do bem e da sintonia, que sofre mais, porque ele não tem essa oportunidade de ter o ouvido dócil para esses espíritos. Precisa sintonizar, né? Precisa sintonizar. E as obsessões acontecem exatamente por aí também. Você fica tão sintonizado, com quem que você vai sintonizar? Com o obsessor que está pensando igual a você, que tem a mesma sintonia vibratória. O que a gente quer mudar é justamente. E o caminho para mudar isso, o que fazer para mudar isso, é que o Espírito da Verdade está nos falando. É o devotamento e a abnegação. Vamos definir essas duas palavras, porque elas são muito parecidas. Uma pessoa que é devotada é aquela que
trabalha com afinco, com vontade, determinada, um médico, vamos dizer assim, não são todos os médicos não, mas vamos citar um médico bom, dedicado, ele tem o salário dele, mas ele vai acima do dever, que ele tem aquele dever dele, mas ele ainda auxilia, ele ajuda a pessoa, ele não está igual lá nessas situações que eu não preciso nem recordar que acontecem, que você está falando com o médico está virado para o outro lado. Fala aí, minha filha, o que você tem? O que você tem? Eu já vi isso, não é isso? Falta de devotamento, né? Mas alguns deles ainda têm vê a importância desse trabalho no bem, de ajudar o próximo, e ele é devotado. Muito bem. A devotação é isso, é você se trabalhar em favor do outro com afinco, com vontade, acima do dever até. O dever é a obrigação nossa, a gente ganha salário, você fez, pintei uma parede, ganhei tantos, acabou, fiz o meu trabalho, saí, fez o seu dever. O devotamento é um pouquinho mais. Você faz além de bem ao próximo, um pouquinho a mais. Mas a abnegação, aí é diferente. Parecidas as palavras, mas o trabalho é um pouquinho diferente. Na abnegação, você trabalha tanto em favor do próximo, que muitas vezes faz até sacrifício da sua própria vida. E essa abnegação, tantas vezes, é tão grande que nunca pode haver o interesse pessoal. Vou fazer um parêntese. O que é interesse pessoal? Interesse pessoal é quando você faz uma ajuda, por exemplo, eu tenho uma empregada na minha casa, e aí eu pego as minhas roupinhas, dou para ela. Sou boazinha, né? Sou legal. Ela foi ótimo. Só que eu tive algum interesse nisso. Essa minha funcionária vai ficar agradecida. Então, tem uma gotinha de interesse pessoal, não é abnegação, não. É bom para a pessoa, é um exercício de caridade. Não estou desmerecendo essa caridade, né? Realmente é. Mas quando você tem um interesse pessoal, que Kardec pergunta qual é a marca principal da imperfeição, os espíritos nos respondem, é o interesse pessoal. Porque a gente acha que a gente é muito bonzinho, a gente acha que a gente é muito justo, e a gente acha que a gente ama demais. Amor, justiça e caridade. Porém, os espíritos dizem que você deve ter amor, justiça e caridade, mas na forma mais ampla. Não é a sua forma que você acha, não, é a forma divina. Então você acha que a justiça é só para mim, porque eu acho justo, é para mim, não é para o outro, eu sou mais justo para mim do que para o outro. Eu amo mais meu filho do que o filho dos outros. Eu tenho caridade, mas não é no máximo. A gente está nesse exercício, a gente ainda não consegue, porque somos ainda no caminho, ser tão pleno e tão perfeito que a gente tem essa lei de justiça e de amor e caridade na sua plenitude. Mas estamos iniciando, né? Estamos no caminho. A gente ama já nossos filhos, que já é um exercício dentro da família, que é o exercício do amor. Nós estamos já caminhando. A gente já entende que a justiça é, eu estou numa fila, eu não vou furar mais a fila, porque eu já entendi que não é justo com o outro que está atrás, eu furar. Então, eu já entendi o que é justiça. E caridade também eu entendi. Só que, na abnegação, eu não tenho nenhum interesse pessoal. Quando você vê um político, por exemplo, não falando mal de político, não são todos, mas alguns dando um terreno para dando
Mas qual foi o interesse? Ele tem um interesse que depois votem nele? Aí não é caridade. Por quê? Porque tem interesse pessoal. É ruim? Não, não é ruim. Para quem recebe é ótimo. Mas se a pessoa está pensando que está no máximo do justiça, amor e caridade, está enganado. Ela está no processo. E se ela tiver na frente o interesse pessoal, aí esse amor e essa caridade vai por água abaixo. Porque os espíritos sabem exatamente a sua intenção. Qual é a sua intenção em fazer isso? Então, a abnegação, como a gente tinha falado, o devotamento é aquele médico que trabalha com amor, sem interesse pessoal, com dedicação. Mas a abnegação é, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Percebeu a diferença? Quem é Dr. Bezerra de Menezes? É aquele médico que abriu mão da sua própria vida, do seu dinheiro. Ele deu o seu anel, não foi isso? A gente não sabe dessa história? Que ele tirou o próprio anel para uma paciente que estava precisando, com grande necessidade, anel de formatura, toma. Essa é a abnegação. E aí, nós aqui, simples mortais, estamos nesse patamar de Dr. Bezerra, de Chico Xavier? Eu ainda estou no processo, eu confesso, ainda não estou lá. Mas a gente já está no caminho. Estamos exercitando, sim. A gente já entendeu que nós somos espíritos imortais. A gente já faz um pouquinho. Não temos esse grande cabedal de abnegação. Mas a gente já está sim no caminho. Então a gente vê espíritos que foram absolutamente abnegados. Kardec trabalhava à noite, depois de trabalhar de dia, com luz de vela e caneta a pena, né? E ele foi cansando as vistas, enfim, ele teve o sacrifício da própria vida, ficou pobre, porque ele era um professor renomado, e eles ficaram o casal, né? Ele e a esposa ficaram pobres porque ele se dedicou absolutamente à tarefa e à missão dele com abnegação. Essa que vai além do dever. Ela vai além do seu interesse pessoal. Então, ela é pura doação. É para o bem, mas é pura doação. E a gente vê alguns trabalhadores, espíritos, que realmente tiveram muita abnegação. Paulo, quer mais que esse? Os discípulos e os apóstolos de Jesus saíram a trabalhar com o sacrifício da própria vida, numa época... tá, porque está dando eco, né? Bom. Com o sacrifício da própria vida. Quantas vezes, não é isso? Paulo, entre outros, foram incansáveis. É a abnegação. Então, a gente já entendeu a diferença entre devotamento, é legal ser devotado, é além do dever. Devotado numa tarefa é muito bom, mas a abnegação é um ponto a mais. É aquela que não tem absolutamente nenhum interesse pessoal, e esse indivíduo, ele vai ter uma sintonia enorme com os espíritos benfeitores. Essa que é a qualidade e o caminho para quem está sendo abnegado no trabalho do bem. Tem uma questão, que é a 912 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, ele está falando sobre as paixões. Essas imperfeições que a gente está falando. Então, 907, 8, 9, quando ele chegou na questão 12, ele pergunta o que a paixão é da natureza.
né? Nós temos paixões, e é importante a paixão que nos move. Essas são as paixões que ele dá um exemplo bem típico assim. É um cavalo que ele pode te dirigir ou você dirigir o cavalo. Então, quando você dirige esse cavalo, que é a sua paixão, tá bom. É ótimo a gente ter emoção e ter vontade de trabalhar. Isso são paixões. Mas o exagero, quando ele está à revelia, quando o cavalo está andando solto, aí não é favorável. É o exagero. Quando ele pergunta sobre as paixões, ele pergunta assim, o que fazer, hein? Qual é o caminho, então, para a gente evitar essas paixões excessivas, que são da própria natureza, mas o excessivo? Os Espíritos nos dão uma frasezinha simples. Pratique abnegação. Ponto. Quando você praticar abnegação, você está abrindo mão do seu individualismo, do seu egoísmo, da sua inveja, do eu, do personalismo, do que eu sou em benefício do próximo. Essa atitude, que é a abnegação, vai nos ligar com as potências superiores. E os Espíritos nos falam uma coisa fundamental, que é, aqui no planeta, em todo o orbe, quem é maior ajuda quem é menor. Então, o espírito que tem mais potencial ajuda os espíritos que têm menos potencial. E são esses espíritos abnegados que os espíritos superiores contam. Então, quando você tem a Jesus, que é o maior exemplo de abnegação, ele poderia tudo. Ele sabia que Judas ia traí-lo, ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, ele sabia que ele ia ser crucificado, porém, ele foi abnegado com o objetivo específico de deixar um documento e deixar as leis de Deus implantadas em todo o mundo, o planeta, né? Então, esse conhecimento, ele usou até da sua essência. Por quê? Porque, olha bem, o que a gente chama isso daí é de código da consciência. Nós temos na nossa consciência, nas diversas encarnações, a gente vai adquirindo conhecimentos. E esses conhecimentos, de encarnação para encarnação, não desaparecem. Leon Denis explica muito bem sobre essa questão, que é uma potência da alma, a consciência. Cada encarnação, você vai adquirindo um conhecimento que, às vezes, numa outra encarnação, ela não é preciso agora. Então, ela fica em estado latente. Então, por exemplo, eu fui um artista numa outra encarnação, mas nessa encarnação eu tenho que exercitar outra coisa. E eu vou exercitar agora, eu sou professora nessa encarnação. Porém, esse meu conhecimento de artista está arquivado. Aonde? Na minha consciência. Uma outra encarnação, eu fui um literato, escrevia muito bem. Mas nessa encarnação, eu não posso usar isso, eu tenho que desenvolver uma outra virtude. Só que essa condição de literato está marcado na minha consciência. Então, de encarnação em encarnação, você tem esses códigos dentro da sua consciência. Para que isso? Para o nosso processo evolutivo. Então, todo o nosso processo evolutivo está marcado na sua consciência. E Kardec faz essa pergunta exatamente assim para os espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? Aonde que está escrito? Ele fala assim, dentro da sua consciência. Então, nós já temos tudo, as leis de Deus e as nossas próprias experiências. O conhecimento todo das leis de Deus nós temos em germen. Ainda está bem simples. E a gente, em cada oportunidade, a gente vai dilatando. Eu entendi isso. Isso daí é a lei divina. Eu estou dentro da lei. Não vou matar mais.
aprendi isso. Isso é lei divina. Numa outra encarnação eu vou exercitar. Numa outra eu vou exercitando. Então vão somando as suas experiências de vidas anteriores e com todo o conteúdo que já está marcado no seu espírito, que é a consciência divina, de todas essas leis divinas. É a questão 621. Então, você já sabe, e é por isso que na questão 1006, os espíritos nos falam assim: nós, espíritos, temos a irresistível necessidade de sermos felizes. Por quê? Porque nós temos tudo dentro da nossa consciência, em germen. Está aflorando, pouco a pouco, com as suas escolhas. Mas nós vamos chegar lá na perfeição. Mas nós temos essa irresistível, nós vamos chegar de qualquer jeito. Não vamos retrogradar. A gente sempre vai à frente. E sempre com esses códigos dentro da nossa consciência. Eu preciso ser perfeito. Eu preciso trabalhar no bem. Eu tenho que sair dos arrastamentos que me levam para o mal. Essa consciência está no coração, ou na consciência de cada um. E a gente vai buscando isso nos códigos da nossa consciência. O abnegado, esse espírito que tem consciência total, que precisa trabalhar no bem e ser perfeito, ele vai ser utilizado, né? Esse abnegado vai ser utilizado, ele é um instrumento desses espíritos para auxiliar quem ainda não é. Então a gente está recebendo tanto auxílio, que a gente está falando desde o começo aqui, desses espíritos que trabalham aqui no nosso centro espírita, para nos ajudar, porque eles estão num patamar superior ao nosso. O quem é mais ajuda quem é menos. E eles vão nos auxiliando, e a gente, mais uma vez, ouvidos dóceis para esses espíritos. Por quê? Porque foram espíritos abnegados. Altivo mesmo, como todos já conhecem a história desse espírito, que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas era um abnegado, um trabalhador incansável. Aquele que trabalhava em favor do próximo e, às vezes, com sacrifício da sua própria liberdade, da sua própria, às vezes, a própria saúde, muitas vezes, como Kardec o fez. E esse espírito, certamente, vai ser utilizado pelo plano superior, aos espíritos que estão acima dele. Então, altivo, trabalhe agora para ajudar as pessoas a instituir esse centro espírita e estimula cada um de nós a exercitar, a praticar, como a questão 912 está nos propondo, praticar a abnegação. Se a gente não tem a abnegação absoluta, total, nós já estamos começando a praticar. Então, quando você está vindo ao centro, saindo da tua casa, mas estando aqui com vontade, com determinação, às vezes prejudicando o marido que reclama e a mulher que enche os ouvidos do indivíduo que está saindo na hora errada, aquelas coisas todas que a gente sabe, e você vem com determinação, porque você sabe que o seu trabalho é maior. Então, isso é uma prática da abnegação. Não é total, absoluta, mas chegaremos lá. Outro exemplo de abnegação que a gente tem que parar para observar é o trabalho da mãe materna. É um trabalho realmente de, muitas vezes, de abnegação, onde a mãe, quantas vezes ela abre mão até de comida, né, gente? A gente sabe disso, para dar para o filho. De dias, de noites de sono, é um trabalho extremamente de abnegação. Por isso que a gente tem que rever lá aquelas questões lá de honrai vosso pai e vossa mãe. Até porque nós somos pais ou somos filhos, né? Então, porque é um trabalho de abnegação. Mas o trabalho de abnegação, particularmente, eu trabalho como voluntária numa casa onde tem
portadores, crianças portadoras. E aí, nesse caso particularmente, a abnegação dessa mãe, que foi escolhida, né? Perdão. Que foi escolhida para cuidar dessa criança portadora de alguma dificuldade física, intelectual, motora, essa mãe é muito mais especial, que é um trabalho de abnegação. Agora a gente vai pensar, será que esse espírito que foi tão generoso, abnegado, abriu mão da sua vida, não tem alguma vantagem? Logicamente que tem. Então a gente tem que se ver como uma vida, um espírito imortal, e perceber que realmente esse espírito tem um contato muito grande, uma sintonia muito particular com os espíritos superiores, que vão facilitar o trabalho dela no mundo, na vida à frente, que é a nossa vida futura. Então, só vou ler um pedacinho aqui que Emmanuel nos traz, antes de eu acabar aqui meu horário, me desculpem. Emmanuel nos traz assim, o salário da abnegação. No Ideal Espírita, e quem nos fala aqui é João Modesto. Ele diz assim: qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados e o fazem credor de salário. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. O salário dele está acima. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. As leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta de meios de aferição. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor que moreja, é paga pela lei divina que define o valor de cada ser no plano espiritual. Então, meus amigos, cada vez que a gente está aqui no Centro Espírita, se devotando e às vezes sendo abnegado no trabalho espiritual da casa, sem interesse pessoal, porque a gente aqui não vai ter um salário fixo, todo mundo é doador somente, no trabalho de cura, colocando aguinha, auxiliando com um sorriso, trazendo todo esse grupo amoroso para dentro de uma casa, a gente está no trabalho de projeto, pelo menos, na proposta e no exercício da abnegação. E esse trabalho, estejamos certos, que nos aproximam das energias sublimes e divinas. E se a gente se vê realmente como espírito imortal, a gente vê a dimensão desse trabalho, que para muitos pode ser muito simples. Estou botando uma aguinha assim, ali no copo. Mas quanta vontade de que essa água seja beneficiada pelas forças divinas e que cada um receba o bem, o amor ao próximo, etc. Essa que é a abnegação. E o valor disso, a remuneração, são essas bênçãos divinas que nós que somos ainda sofredores e aflitos, precisamos. Então, esse é um dia para a gente repensar se a gente continua ainda no nosso egoísmo, na nossa vaidade, ou se arroja e se lança para o trabalho no bem, com vontade, com devotamento e abnegação, abrindo mão, das vezes, da sua própria
individualidade, mas pouco a pouco que você se afasta do seu egoísmo, da sua inveja, do seu individualismo, você vai estar realmente coletando bênçãos divinas. Então, que nós possamos hoje voltar para casa e apreender tudo isso na nossa vida e entender dentro de um centro espírita a importância desse trabalho de abnegação para nosso próprio aprimoramento. É esse trabalho, essa oportunidade que a gente tem aqui e que aproveitemos cada vez mais nesse trabalho divino. Graças a Deus e Jesus nos ilumine. Muito obrigada. Nós agradecemos a Sueli pelos esclarecimentos que nos trouxe. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, nós te rogamos nesse instante, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para todos os médios que irão ministrar os passes, que eles possam estar com seus guias espirituais, que todos nós que aqui estamos possamos receber, Senhor, as tuas bênçãos de amor, as tuas energias de cura, de fortalecimento para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, que possamos iniciar o passe na nossa casa de amor. Graças a Deus. A paz. Na passagem de João, Jesus fala o seguinte: de novo, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou também, eu vos envio. A nossa querida palestrante citou vários trechos do Livro dos Espíritos. Ela falou de lei moral, confiança em si mesmo, abnegação, consciência e, por final, a paz. Então, no Livro dos Espíritos, no livro 3, na perfeição moral, Santo Agostinho fala o seguinte: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, pergunte como qualificaria se praticada por outra pessoa. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosses o seu autor. Porque Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Quando João cita Jesus, Jesus tinha acabado de ser crucificado. E os apóstolos, os discípulos, estavam trancados em uma casa. Jesus entra uma vez e os saúda. A paz esteja convosco, se identificando, mostrando. E após um tempo, ele mostra o lado e as mãos. Ele ratifica que é ele. Eles estavam indecisos, confusos e sem paz. Meus irmãos, que temos consciência de nós mesmos e da paz que nós carregamos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja e que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Senhor Jesus, eis que é chegado o momento do término da nossa reunião e nós muito te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui e por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor, nesta tarde de hoje. Nós agradecemos. Agradecemos ao altivo, os mentores espirituais da nossa casa, os guias. Agradecemos a todos
E te pedimos, Jesus, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos a caminhar na tua direção, na direção de Deus, na direção do mais alto. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espirituais, que dirige a nossa casa, que possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.